Você irá assistir agora a terceira parte da entrevista concedida pelo professor Hernani Pimentel para o Congresso Nacional Online do Concurso Público. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o professor Hernani Pimentel. Ele tem mais de 50 anos de experiência em seleções públicas e hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito dessa história fantástica. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite de participar desse evento. Isso é muito importante para a gente. O prazer é meu e quem agradece sou eu, né? Tem alguma novidade com relação à Vestcom? Alguma coisa que o senhor esteja elaborando, novo, que o senhor gostaria de contar para o pessoal? Não, na realidade, a gente está sempre avançando. Nós temos muitos recursos didáticos, né, que a gente até não gosta de ficar falando, porque quem está na liderança está sempre sendo copiado, né? Então, o que a gente diz é o seguinte: quem começa a usar o material Vestcom e assistir aula com a Vestcom, ou na internet, ou presencial, etc., ele vai percebendo, né, intuitivamente as diferenças tecnológicas que nós temos. Uhum. Eu não gosto de ficar falando dos avanços, né, porque eu chamo a atenção, né, para os concorrentes ficarem imitando a gente. Então, eu prefiro deixar... Agora, por exemplo, em língua portuguesa, né, a gente criou um tipo de comentário de prova, né, que chama provas comentadas com orientação de estudo. Tá? A gente vende de 3 em 3 provas, o cara escolhe ou para uma banca ou para um concurso específico e compra aquelas 3 provas. Aí a gente orienta como é que ele vai fazer cada prova, né? Ele segue aquela orientação e assim que ele acaba de fazer a prova, ele liga e vai ver eu comentando item por item. Tá? Então ele vai ver um quadro, né? Eu uso uma tecnologia diferente dos outros. Uhum. Né? Então, embora a iluminação não fique boa, porque essa tecnologia que a gente usa não existe. Né? Então a iluminação peca um pouco, mas ele é muito mais rápido para o aluno entender e visualizar o que nós estamos falando. Então, ele vai lá no site, ele compra essas provas... Provas comentadas de língua portuguesa com orientação de estudo. No final de cada comentário, né, eu indico que livro e que capítulo ele encontra aquele assunto. Entendi. Tá? Que aí, se ele precisar aprofundar, se ele não for tão íntimo daquele tópico, ele aprofunda. Eu estava recebendo muito e-mail, né, falando assim, onde é que eu acho isso, onde é que eu acho aquilo, etc. Então eu resolvi colocar com orientação de estudo, porque o aluno viu a questão e entendeu, tudo bem, mas se ele ainda não entendeu, ele sabe onde ele vai estudar aquele assunto. E nesses 50 anos, sair de sala de aula nem pensar, né? Ah, mas não existe possibilidade, viu? Não consigo. Ainda que a sala de aula vire a sala de estar da pessoa, né? Porque o senhor vive gravando a aula, fazendo palestras. É muito, muito bom isso. Nós temos alunos, a Vestcom tem aluno hoje em 5.111 municípios. Né? Quer dizer, é muito gostoso. Todo lugar que a gente vai dar uma palestra, o cara fala, eu assisti sua aula, etc. Não é à toa que eu chamo ele de lenda, né? Lenda. Porque se fosse possível colocar plaquinha de patrimônio, os primeiros números estavam com o senhor. Pode ser. Na realidade, ninguém tem o mérito de ser mais antigo, né? Isso acontece. Cada um dia vai chegar a ser mais antigo. É verdade. E a gente tem mais um último assunto que eu sei que o senhor, como ex-presidente da ANPAC, esteve muito à frente e é um defensor, que é a questão da moralização dos concursos. Sim. Muitos candidatos, e eu digo por receber e-mails, mensagens e tal, eles ainda não entendem a importância de saber o direito que eles têm. Sim. Eles ainda ficam tão preocupados, e não sem razão, mas tão preocupados com estudar, saber as disciplinas, ser aprovado na prova,
que esquecem, na minha opinião. O primeiro esquecimento é ler o edital com cuidado para saber os limites ou eventuais abusos, né? Isso. E acompanhar o que a banca organizadora está fazendo, até chegar ao ponto de que a gente tem aí um projeto de lei já avançado, que passou do Senado para a Câmara, que está sendo chamado Estatuto do Concurso Público. E eu sei que tem muitos dedinhos e palavrinhas aí, discussões que o senhor participou a respeito disso. Queria que o senhor comentasse. Com certeza. Você que está pensando em concurso público, você tem que pensar em, primeiro, apoiar uma luta pela legalização dos concursos, a gente criar lei, né, que atinge o Brasil inteiro, né, e é dessa lei que a Letícia está falando. Essa lei, por exemplo, ela tem falhas, né? Por exemplo, se você faz uma prova, né, a banca examinadora ela tem que dizer o número de vagas às quais você está concorrendo. Vou fazer uma prova sem eles me falarem quantas vagas. De repente eu faço a prova, me esforço, passo e depois não tenho vaga, não sou chamado. Então, na realidade, a lei tem que garantir o número mínimo de vagas e tem que garantir a nomeação dos que passarem dentro desse número mínimo. Essa lei que está na Câmara está com esse problema, né? Esse ponto aí não se conseguiu vencer. Não foi, então, não passou, né? Não adianta você querer estudar para concurso sem você ter uma legislação que te apoie. Então, já existe, se você comparar os concursos de hoje com os concursos de anos atrás, né? Olha, eu quando tinha 20 anos, em 62, eu fiz um concurso para fiscal de rendas em Minas Gerais. E passei. Nunca fui chamado. Está esperando até hoje. Pois é, até hoje. Então, na realidade, a colocação é a seguinte. Os concursos hoje já melhoraram muito em relação ao passado, mas ainda existe muita coisa que tem que ser melhorada. Tem estados, né, que têm leis de concurso horríveis, né? Por exemplo, você pode fazer concurso só para cadastro de reserva. Tem estado que diz que entre uma prova e outra tem que correr 30 dias, mas pode haver exceção. Quer dizer tem regra, mas a exceção está ali de colada. Só para manipulação. Tem estados que criaram leis para manipular. Tá? Por exemplo, o estado do Rio tem uma péssima lei para concurso, né? Resultado, nós precisamos ter uma lei de concursos que tenha abrangência e força nacional. Então, por favor, entre no site ANPAC, né? ampac.org.br, você bota as letras lá, ampac.org.br. Entre lá e tem um abaixo-assinado, Concurso Público Quero Lei. Preencha seus dados lá, assine esse abaixo-assinado, que você vai ser informado dos passos que estão sendo dados na Câmara no momento em que for necessário você agir. Você mandar um e-mail para os deputados, etc. e tal, nós vamos orientar você. Então, ampac.org.br, Concurso Público Quero Lei. E a gente sabe que, apesar de imperfeita, e eu acredito que dificilmente a gente encontre alguma lei redondinha no país, esse projeto ele tem umas características muito boas quando diz respeito à responsabilização das bancas organizadoras, né? Porque hoje eu vejo que os candidatos têm medo das bancas, como se as bancas fossem aqueles professores, padres lá. Eles sabem de tudo e a gente meramente obedece. E a gente sabe que juridicamente não é efetivo, né? Com certeza. A banca erra, né? Então você tem que ter recursos para poder defender o seu ponto de vista e mostrar que a banca errou e que o seu está certo. Agora, é importante você participar. Embora não existam leis perfeitas, nós temos o exemplo da lei do Distrito Federal, que foi muito boa, está muito boa. Tá? Então nós queremos melhorar um pouquinho a lei do Distrito Federal lá no coisa. O que nós queremos?
Não queremos 90 dias, não. O argumento, né, da ANPAC, desde que eu fui presidente, o argumento da ANPAC é o seguinte. Primeiro, a Constituição diz que o concurso tem que ser amplamente divulgado, para que todos os brasileiros tenham possibilidade de fazer. E você não consegue divulgar amplamente num Brasil, num país desse tamanho, se você não tiver 30 dias de divulgação. Então precisa haver 30 dias de divulgação e inscrição. Ponto. Para que o Brasil inteiro saiba daquele concurso. Além disso, o candidato que se inscreveu na última hora, ele tem que ter no mínimo 90 dias para estudar. Então o que nós queremos são 30 dias de inscrição mais 90 dias de divulgação. Nós queremos 120 dias entre o edital e a primeira prova. Né? A lei federal está falando 90 dias e está falando dos 30. Só que está botando os 30 dentro dos 90. Nós queremos tirar. Tá? Mas ainda, a discussão ainda deve demorar algum tempo, né? Mas precisa de você entrar lá e assinar esse abaixo-assinado. Se você não se dispuser a lutar, você não consegue o que você precisa. E nós estamos aí para isso. E fora que fica sem informação, porque a instituição concurso público não é simplesmente estudar e fazer uma prova. Você tem que ter consciência, como qualquer cidadão, Sim. dos seus direitos e daquilo que te cabe, até para você saber entrar com um recurso, se ele é administrativo, se ele é judicial, né, professor? Exatamente. Bom, a gente está aqui com o professor Hernani Pimentel e eu queria agradecê-lo e perguntar se ele tem alguma última dica dessa experiência toda que o senhor já tem como bagagem para quem está nos assistindo. Eu fiz, antes da gente fazer, eu fiz uma colinha aqui para eu dar 5, vamos dizer, sugestões para quem quer começar a estudar para concurso. Né? Primeiro, organizar e definir bem o seu tempo de estudo. Eu tenho 2 horas para estudar por dia, então qual vai ser o horário que eu vou estudar? Definir esse horário. Tá? Eu tenho 3 horas, o ideal é que você possa estudar quanto mais melhor. Né? Mas se você não tem 4 horas para estudar, só tem 2, estude 2 que você chega lá. Tá? Se você só tem 1, estude 1 que você chega lá. Tá? Então sempre você vai chegar, se você não desistir. Então, primeiro, organizar e definir o seu tempo para estudo. Depois, antes de tudo, você gastar 3 meses com língua portuguesa do jeito que eu falei. Depois, você vai pegar 3 meses para ver aquelas 7 matérias que nós falamos e que no nosso site você vai encontrar também. Depois, o quarto elemento é você escolher um concurso. Depois de 6 meses, você escolher um concurso e estudar as matérias específicas, deixando para, durante a semana, essas matérias específicas, e no final de semana você só fazendo prova de concursos anteriores, para não deixar as matérias gerais, né, serem esquecidas. Né? E depois, você tem que criar e aprofundar o hábito. Tá? Hoje eu estou com preguiça. Não está com preguiça. Você vai e faz, assume. Porque você tem que criar o hábito e aprofundar esse hábito. Quando você perceber, aquilo fica automático. Aquilo fica automático. E outra coisa, já me perguntaram, né, uma vez, se o aluno que me procurasse, né, ele tinha garantia de que passaria. Né? E aí, o que o senhor respondeu? Com certeza. Depende dele. Sim. Se ele não desistir, ele passa. Não tem como não passar. Se você não desistir, né? Se você desistir, você não passa. Mas se você não desistir, for estudando sempre, com certeza você passa. Porque a gente tem aí essa faixa principal que o senhor comentou, dos 17 aos 35,
é uma turminha bem ansiosa, né? Sim. Tudo para ontem no máximo. Exatamente. Mas tem que ter paciência e persistência para estudar, porque os conteúdos programáticos são muito grandes, é um volume de informação que muitas vezes você não conhece, por exemplo. Alguém que terminou o 2º grau, saber direito administrativo, constitucional, é novo. Nós temos então tem que de exemplos que gente que nunca fez concurso passa e muito bem colocado em 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano. Pô, se tem centenas de exemplos assim para gente que nunca fez, para qualquer um serve isso. Então, o que tem que fazer é o seguinte, olha, comece a estudar. Se você tiver 6 horas para estudar por dia, você vai aprender com mais rapidez do que quem tem 3. Ou do que quem tem 4. Então, tudo depende da sua dedicação e, principalmente, da sua persistência. Converse com as pessoas da sua família para que, na hora do seu estudo, não incomodem você. Né? E se lá você não tiver espaço, vai estudar numa biblioteca pública. O que importa é que você defina o seu horário, o máximo que você puder, e que não desista. Se você não desistir, você passa. Tá certo. Bom, esse é o recado final do professor Hernani. Eu quero agradecer muito a ele por ter aceitado o nosso convite. Obrigada mais uma vez, professor. Eu que quero agradecer, porque é sempre bom conversar com você. Obrigada. Você conhece muito bem do que fala, né? Você sabe muito bem do mercado, né, de concurso público, então sempre é bom ser entrevistado por quem entende o que está falando. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, por hoje é só. Obrigada por nos assistir e até a próxima. Você assistiu à última parte da entrevista concedida pelo professor Hernani Pimentel para o Congresso Nacional Online do Concurso Público. Olá, você sabe escrever açafrão? É com 2 S ou C cedilha? C cedilha. E caçange? Eu não sei o que é, mas não faz mal. Quando você está ouvindo, você ouve palavras novas, como caçange. Caçange é uma etnia africana, né? Você escreve com 2 S ou com C cedilha? Você tem dúvida. Veja só, engraçado, caçante é com C cedilha. Mas veja que engraçado, você tem fossa e fuça. Uma escreve com 2 S, a outra escreve com C cedilha. Não fica difícil você saber escrever em português? Veja só, massa, massa pode escrever com C cedilha e com 2 S. Lista também pode escrever com C cedilha e com 2 S. Quando é que você vai saber quando você escreve com C cedilha e com 2 S? Não tem jeito de você saber. Por quê? Porque a regra diz assim, as palavras originadas do africano, do tupi, do árabe, você escreve com C cedilha. Mas você não sabe quais são essas palavras derivadas dessas línguas. Então, é uma regra inútil. É por isso que a gente conseguiu, com muita luta, adiar o prazo de entrada em vigor do acordo ortográfico para janeiro de 2016. Porque nós precisamos de tempo para poder discutir novas formas de escrever com muito mais facilidade. Por exemplo, se entre C cedilha e 2 S's, né? SC, cedilha, você tivesse só uma forma de escrever, alguém ia ter dúvida? Se eu falasse liça, não interessa se eu escrever, se o som era para escrever com C cedilha, né? Seria só o C cedilha para representar esse som. Então liça, caçange, fuça, fossa, tudo escreveria com uma letra só, e aí ninguém precisava ficar na dúvida. Então nós precisamos simplificar a ortografia para a gente não ficar mais preocupado para saber se está escrevendo certo ou errado. Vocês concordam com isso? Então, para simplificar essa ortografia, entra no site www.abril.com.br
acordarmelhor.com.br. Vai lá, põe a sua assinatura no manifesto lá, tá? E divulgue para todo mundo, porque nós temos que ensinar as pessoas, né, a escrever e saber escrever. Hoje nós não conseguimos ensinar, porque ninguém aprende, porque essas regras são muito difíceis de aprender, tá? Você não sabe, né? Você já sabe que você tem dúvida de S ou 2S. Pode acabar com essa dúvida se a gente simplificar a regra. Concorda? Então, acordarmelhor.com.br. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Oblíquo como sujeito. Ora, nós já havíamos visto que o pronome oblíquo é para outras funções, o pronome reto é para a função de sujeito. Mas existe uma construção em latim que se chama sujeito acusativo. E nós vamos entender agora quando que o pronome oblíquo pode ser sujeito. É o único caso em língua portuguesa. Oração principal. Mandei, ouvi, deixei. Os sujeitos aqui são eu, subentendido, eu. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Mandei o quê, ouvi o quê, deixei o quê. Então agora eu vou ter uma oração que vai funcionar como objeto direto. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Qual é o objeto direto de mandei? Ele sair. Mas esse ele aqui é sujeito e ao mesmo tempo ele está no objeto direto de lá. Então ele tem que ser um sujeito acusativo, tem que ser trocado por um oblíquo. Mandei-o sair. O oblíquo é sujeito do sair, mas está dentro do objeto direto do verbo mandar. Ouvi ela chorar. Ela chorar estaria certo, mas como está como objeto direto do ouvir, esse ela tem que ser sujeito acusativo, pronome oblíquo. Ouvia chorar. Deixei eles falarem. Eles falarem estaria certo, se não fosse objeto direto de deixei. Como é objeto direto, eu tenho aqui um sujeito acusativo. Deixei-os falar ou deixei-as falar. Tá certo ou não? Pois bem, então aqui eu tenho sujeito acusativo. Pronome oblíquo como sujeito de um infinitivo, não é verdade? Sujeito de um infinitivo, que é objeto direto de uma oração principal. Nesta oração principal, os verbos são causativos, sensitivos ou permissivos. O que causa, eu mandei sair, causei. Sensitivo, eu ouvi, percebi chorar. Permissivo, eu permiti chorar. Tá certo? Pois bem, o pronome oblíquo sujeito de infinitivo em oração subordinada objetiva direta. É o que se chama o quê? Sujeito acusativo. Adjetivo restritivo. É importante a gente rever esses conceitos porque nós vamos entrar nas orações adjetivas agora. Veja só. O cão valente, eu tenho o adjetivo valente se referindo a cão, não é verdade? E o que ele está trazendo de significado? Quando eu digo cão, tem um campo semântico, um campo de significado grande. Quando eu digo valente, cão valente, é só aquele cão. Então é só o cão valente, está limitando o significado do substantivo, esse adjetivo. Veja só, substantivo cão, todos os cães estão aqui dentro, esse é o campo semântico da palavra cão. Quando eu digo valente, todos os valentes estão aqui dentro. Tá? Pode ser cão, pode ser qualquer tipo de animal, etc. Né? Todos os valentes estão ali. Quando eu aproximo o adjetivo valente do cão, eu digo cão valente, eu limitei o sentido de cão a apenas esse espaço aqui, essa interseção. Tá? Então eu limitei o campo semântico. O adjetivo restritivo se chama restritivo porque ele restringe, limita o campo semântico do substantivo. Certo?
Com o adjetivo explicativo é diferente. O homem mortal, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que todo homem é mortal. Por quê? Porque eu botei essa vírgula. Vírgula é pausa, pausa é explicação. Então eu estou dizendo que o mortal explica homem porque todo homem é mortal. Percebeu? Veja só, campo semântico de homem, campo semântico de mortal. Todo homem está dentro de mortal. Então não limitou o campo semântico de homem, manteve o campo semântico. O adjetivo explicativo, ele mantém o campo semântico do substantivo, ele vem separado por vírgula, vírgula é pausa, pausa é explicação. Orações subordinadas adjetivas. O leite que está azedo será aproveitado. O leite que está azedo será aproveitado. Quais são os verbos? Está e será aproveitado. Então eu tenho duas orações. O leite será aproveitado, que é a oração principal, e tenho a subordinada que está azedo, o qual está azedo. Aqui você tem um pronome relativo. Então, uma subordinada adjetiva restritiva, porque entre o que e o leite não existe vírgula, não existe pausa. O leite que está azedo será aproveitado. Nesse caso, a oração principal é o leite será aproveitado, do mesmo jeito. Mas aqui eu fiz uma pausa. Então, na realidade, eu já tinha limitado o sentido de leite. Não é qualquer leite, é esse leite que você sabe que eu estou falando. Então, o leite que está azedo será aproveitado. Então, nesse caso, eu coloquei entre a subordinada adjetiva e o substantivo que a precede, eu botei uma vírgula. Vírgula é pausa, pausa é explicação. Mudou o sentido. Dividem-se em restritivas e explicativas, as orações subordinadas adjetivas. Muito bem. Um quadro para mostrar essa diferença. Restritiva é diferente de explicativa. Vamos ver as diferenças? Restritiva equivale a um adjetivo. Lógico, ela está subordinada a um substantivo da oração principal, que é o leite, né? A explicativa também equivale a um adjetivo, porque está subordinada a um substantivo. É subordinada a um antecedente substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo. Aqui também é igual, subordina-se a antecedente, que tem que ser ou substantivo, ou pronome substantivo, ou numeral substantivo. Então ela é subordinada a um termo de natureza substantiva. Por isso que ela tem a função adjetiva. Ela começa com pronome relativo, o qual, a qual, que, quem, qual, cujo, onde, quanto. Começa com pronome relativo. E aqui você vai perceber que é igual. Começa com pronome relativo. Tudo isso é para elas serem adjetivas. Reveja lá na gramática pronome relativo. Sem vírgula entre o pronome relativo e o antecedente, a restritiva. E a explicativa tem vírgula entre o pronome relativo e o antecedente. A única diferença entre as duas é o S e o T. A restritiva é sem vírgula. A explicativa tem vírgula entre o pronome relativo e o antecedente.